Olá, esse é o 6º episódio do podcast Ruptura e Recomeço, um podcast sobre aborto, luto e reconstrução. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema bastante polêmico, que é o aborto provocado. Obviamente, a gente não vai entrar em debates ideológicos, políticos ou religiosos. A gente vai tentar debater um pouco sobre por que ele acontece, quando ele acontece, como ele acontece e as repercussões psicológicas para as pessoas que passam por isso. Isso mesmo, né? E justamente tentando dar voz a esse tema, como você colocou, Cris, ainda polêmico nos dias atuais e de difícil vivência, assim como todo aborto para quem passa, mas eu diria que o aborto provocado ele tem uma exigência emocional diferente, principalmente porque ainda no nosso país o aborto é considerado crime. Eu queria te fazer uma pergunta, Cris. Em que situações o aborto provocado não é considerado crime? Então, o aborto provocado ele é considerado crime quem solicita é quem faz, ou seja, a gestante que autoriza, que permite, que dá consentimento para o aborto, ela é considerada criminosa e a pessoa que pratica o aborto, o médico ou o profissional que pratique também é criminoso. Então, a mulher que procura uma interrupção de gestação, ela é considerada criminosa. Quando que não é crime no nosso país? Em casos de estupro, em casos de risco de vida materno, e o STF, Supremo Tribunal Federal, considerou também que em casos de anencefalia fetal, que a mulher não é obrigada a prosseguir com aquela gestação. Mas outras causas de gestações não viáveis, como outras síndromes cromossômicas e malformações graves, não estão previstas como aborto legal, né? Então, um casal que tem um bebê com uma malformação grave, incompatível com a vida, que não é anencefalia, esse casal ou tem que entrar, pedir uma ordem do juiz para poder fazer uma interrupção, ou esse casal tem que levar essa gestação até o fim e ter um parto, né? Então, essas são as situações. A gente estima que aconteçam no Brasil entre 500 mil a 1 milhão de abortos por ano, mas esse número é um número bastante aleatório, porque ninguém que cometeu um crime vai se identificar e fazer parte de estatística. Então, esse é um número quase um chute. Ele é baseado em pesquisas com pacientes, é baseado em dados do sistema de saúde, mas você não tem um número real. Ele pode ser menor que isso, ele pode ser muito maior do que isso. Então, ao criminalizar o processo, você acaba tendo dificuldade em ter qualquer tipo de estatística sobre isso. Bom, a gente veio falando aqui ao longo de todos os episódios sobre o quão difícil é a experiência de um aborto. Aqui nesse caso específico, né, onde o aborto é provocado, a gente percebe que existe muito julgamento social. Ah, por que que eles não preveniram? Todo mundo sabe como prevenir filho, enfim, né, como se a gravidez fosse uma experiência tão controlada assim, e o psiquismo humano idem, né, controlado, livre de qualquer tipo de ambiguidade. Sim, a gente tem uma tendência a julgar, de alguma maneira, as pessoas que engravidaram como se elas não tiveram o cuidado que elas tinham que ter tido, né? Mas a gente que trabalha com isso, eu tenho pacientes médicas que engravidaram sem querer, sabe? Eu tenho pacientes ginecologista que engravidou sem querer, pessoa que sabe completamente controlar seu ciclo menstrual e fazer sua anticoncepção. Então, aquilo que você falou sobre ambiguidades, cada um tem as suas e a gente erra, vai saber como a gente erra. Claro que quando você vai para uma população que tem menos acesso à educação, que tem menos acesso a métodos anticoncepcionais, você vai ter muito mais gestações indesejadas. Mas as gestações indesejadas estão aí, em todas as classes, em todas as profissões, em todos os lugares. A gente não pode esquecer, quando a gente fala de ambiguidade, que a gente tem um inconsciente. E o nosso inconsciente é uma parte do nosso psiquismo a qual a gente não tem acesso. Só que ela está lá. E muitas vezes esse inconsciente ele atua. E atua de uma forma que a gente
não controla, justamente por isso que esse conteúdo está ali, ele é inconsciente. Por exemplo, quando eu abro mão do preservativo, ou quando eu faço uma conta errada do dia que eu posso estar ovulando ou não e me Esquece a coloco, pílula. esqueço a pílula, exatamente, me coloco numa situação de possibilidade de gravidez. Isso, em psicanálise, a gente chama de atuação do inconsciente. Tem um lado meu que deixa acontecer. Mas toda vez que eu deixo, né, acontecer uma possível gravidez, não necessariamente quer dizer que eu quero ser mãe. Uma possível gravidez pode ter N significados, e daí vai depender de cada mulher. Por exemplo, uma adolescente pode abrir mão do preservativo ou deixar de tomar anticoncepcional pelo desejo inconsciente de ser mãe para ascender ali para uma Se tornar posição adulta. de adulta, de mulher, porque dentro ali da cultura dela, do meio social, isso é bem visto. Então, ela faz uma atuação. Não é que na hora que ela transou, ela pensou, nossa, eu vou transar para engravidar e virar mulher. Mas embaixo, subliminarmente, no inconsciente, ela abriu um espaço. E o bebê pode acontecer, né? Ou então, eu posso abrir um espaço para uma possível gravidez, né, de uma forma inconsciente, transando com o meu namorado, porque eu acho que a gente vai terminar e de repente seria um elo entre nós. Por N razões, né? E não o bebê ser o objetivo final. Exatamente, Cris. A questão é engravidar, não necessariamente ser mãe. Pode ter um desejo de ser mãe ali, inconsciente eu abro espaço? Também pode. Tem múltiplos significados uma gestação, né? Porque de bate-pronto as pessoas podem pensar que uma gestação é para quem quer ser mãe. Não necessariamente. Eu posso querer provar que meu corpo funciona. Eu posso querer muitas coisas com uma gravidez que não é ser mãe, né? Inclusive, a gente que trabalha em reprodução assistida, em muitos momentos a gente se depara com conflitivas do desejo, porque a gente não tem tudo tão claro assim, né? Ainda que a gente faça terapia, análise, né? Isso favorece muito, mas ainda assim a gente tem atuação do inconsciente. Eu tive uma paciente, por exemplo, que ela fez um tratamento de fertilização in vitro para engravidar, né? Ela queria, foi buscar. E quando ela se deparou com a gravidez que aconteceu, ela entrou num conflito imenso, né? Ela dizia para mim que ela não poderia ser mãe, que ela não conseguiria levar aquela gestação adiante, que ela se sentia doente, né? E daí ela vai me contando, era uma paciente, no caso, que me procurou justamente quando ela se descobriu grávida. Ela vai me falando que ela tinha uma relação péssima com o marido, né, e tudo mais. E de um jeito ou de outro, quando eles buscam tratamento, era uma aposta ali, que quando ela se viu grávida, ela falou, gente, isso não vai dar certo, a gente já tá mal, vai piorar. E deu caiu ali um grau de consciência nela que ela não conseguiu sustentar a gravidez e Provocou um provocou o aborto. aborto, né? Tem até o caso de um colega nosso também de trabalho, que é um médico de reprodução assistida. A paciente o procurou para engravidar, fizeram o tratamento, vários tratamentos até ela conseguir engravidar. Era uma paciente que estava com bastante dificuldade, e quando ela engravidou, ela foi lá e falou para ele, doutor, eu quero tirar. Ele falou, como assim quer tirar? A gente fez esse tratamento para você engravidar. Não, então, eu queria saber se eu ia engravidar. Agora eu engravidei, eu já sei, é isso. Falando sobre ambiguidades, né? Você estava falando agora. Exatamente. Então, eu penso que o mais importante quando a gente fala, né, de um aborto provocado é que possa ficar claro para as pessoas que estão nos escutando que o desejo ele é cheio de incoerências, né? E as pessoas, a maioria das pessoas que engravidam sabem dos riscos que elas correm ali naquela relação. Só que elas deixam de lado, esse é o inconsciente, e seguem, né, com uma relação desprotegida. Só que quando a gente tem um dado de realidade de uma gestação de fato, né, e se vê dentro desse conflito, muitas dessas mulheres não querem seguir, não querem, né,
dar seguimento com a gestação. Se você tem, né, você citou 2 exemplos que são, na minha opinião, extremos, né, de Sim. uma mulher que não conseguia engravidar, fez fertilização in vitro, engravidou e provocou um aborto, que para algumas pessoas que escutarem isso vão achar isso um grande absurdo. Agora, você tem as pessoas que engravidam sem nenhum desejo gestacional. Ela tem certeza que ela não quer estar grávida e, pelas razões que for, se ela não tem parceiro, se ela não conhece o pai, se ela está num momento de vulnerável do ponto de vista financeiro, qualquer que seja a razão, ela não quer estar grávida. E diante da gestação ali de fato, justamente por conta de todas essas ambiguidades que o inconsciente tem, né? Dessa divisão aí do humano, é justamente por isso que essas mulheres optam por dar uma saída possível naquele momento para aquela gestação, né? E nesses casos, o caminho possível é a interrupção da gravidez. E eu penso que é muito importante a gente Não colocar. no nosso país, né? Não é possível. Não é um caminho Não possível. legalmente, mas é possível pelos caminhos ilegais. Não é que é impossível, tanto que os abortos, eles são provocados, infelizmente, de formas pouco seguras, porque a nossa legislação não permite, né? E isso faz com que toda essa experiência da mulher seja muito frágil, né? E muito pouco Clandestina. cuidadosa por conta, exato, da clandestinidade. Mas assim, nenhuma mulher quer fazer um aborto de fato. Nem acorda e fala assim: nossa, hoje vou fazer um aborto. Nenhuma mulher quer passar por isso. É uma experiência sempre da ordem do traumático. Um aborto de um bebê desejado já é da ordem do traumático. Imagina um aborto de um bebê não desejado. O que essa mulher precisa lidar? Porque o fato de não ser permitido torna ela uma criminosa diante da nossa lei. Ela não pode compartilhar essa experiência Com quase ninguém. com quase ninguém. Às vezes com ninguém. E essa experiência, ela cai num limbo emocional, tá? E o fato de estar nesse limbo não quer dizer que é sem custo emocional. É com altíssimo custo emocional. Porque fica ali marcando para sempre a história dessa mulher que muitas vezes se vê sem permissão para poder sentir a dor, muitas vezes, da perda desse bebê. Que ainda que ela tenha provocado esse aborto, também, na maioria dos casos, não é sem ambivalência. Às vezes, até com certo sentimento com o bebê, né? E não é nada incomum a culpa pós-aborto. Né? Por mais que a mulher ela entenda que aquele não era o momento ideal para ter um filho e por isso que ela interrompeu, essas culpas elas voltam muito na nossa clínica psicológica, Sim, né? e na clínica da reprodução também, né? Muitas pacientes que hoje estão dentro de um quadro de infertilidade que provocaram um aborto no passado, e provocar um aborto no passado não é uma condição para ter infertilidade, não é necessariamente, né? Ou seja, provocar aborto não leva à infertilidade, mas elas trazem isso no consultório, né? É porque eu fiz um aborto lá atrás, não é? Foi É isso o que me castigo, prejudicou, né? né? Então ela se pune de qualquer maneira. E assim, as pacientes que a gente acaba atendendo no consultório de reprodução assistida são pacientes com condições financeiras. Então elas fizeram um aborto ainda que clandestino, seguro. Foram numa clínica, foi tudo feito da maneira mais segura. Então isso, a chance disso deixar alguma sequela é muito, muito baixa. Mas ainda assim, a sequela não é física, mas a sequela está lá. Ela fica carregando isso como se a infertilidade que ela tem hoje é culpa dela. Ainda que possa ser fator masculino, Sim. né? Ou seja, a infertilidade é sempre do casal, mas ela carrega como uma culpa. E elas falam muitas vezes: quando Deus me mandou, eu não aceitei. E agora que eu tô querendo, Deus não quer me mandar de novo. Esse discurso religioso, ele é muito comum nos casos de aborto provocado e infertilidade, Sim, imagina o né? conflito de uma mulher religiosa que precisa, pelas suas razões, interromper uma gestação. Sim, sim. E infelizmente, ainda esses casos são muito julgados, né, na nossa sociedade, como se tudo fosse tão previsível assim e fácil de se controlar, como se a experiência humana não fosse livre de divisões, de contradições, né, Cris?
Eu trabalhei um ano na África, né? E lá, aborto era método anticoncepcional. Todas as pacientes, modo de dizer, mas uma fração muito, muito, muito grande de pacientes que eu atendi tinham provocado aborto no passado. Mas essas não carregavam a culpa que eu vejo aqui, né? Que lá, Porque lá a sociedade é muito pelo contrário. É a mulher infértil que carrega uma culpa e carrega um fardo gigante. A que engravida e aborta, não porque ela provocou, ela engravida com 13 anos, elas começam a vida sexual muito cedo, e vai engravidando e vai abortando. Então era bastante comum mulheres com 4, com 5, com 6 abortos. E vai imaginar em que condições foram provocados esses abortos, né, lá na África. No entanto, elas não carregavam essa mesma culpa que você vê as mulheres aqui carregarem. De tão comum e difundido que é o aborto. Eu nem sei como é que é a legislação lá, mas não mas tem um importa. aspecto Não cultural importa. ali que É é menos aceito. duro com a mulher, né? Exato. Diferente do Brasil, Exato. por exemplo. Agora, para a mulher infértil, o aspecto cultural é extremamente duro, a ponto de homens deixarem suas parceiras, de mulheres serem, dependendo em regiões mais tribais, elas são ostracizadas, elas não são aceitas naquela comunidade porque não têm filhos. Então, a infertilidade, ao passo que engravidar e abortar não é tão importante para eles, engravidar e não engravidar é uma coisa muito importante. Cris, então, aproveitando a deixa, né? Eu queria entender um pouquinho como é que são esses procedimentos, né, de abortamento provocado, o que geralmente se faz, né? Quais as possíveis consequências? O, o misoprostol, que é aquela droga que a gente usa, coloca na vagina e ela provoca uma dilatação do colo do útero e a expulsão do feto, que inclusive a gente usa para aborto retido. Uma mulher que perdeu já a gestação e a gestação não é eliminada, a gente usa o misoprostol, coloca na vagina, ela elimina e depois disso a gente só faz a limpeza da cavidade uterina. Isso facilita muito, tanto que você não precisa fazer dilatação do colo para entrar com um instrumental lá dentro, quanto que já elimina o material e você é menos agressivo nessa limpeza do útero. Então, o misoprostol é uma droga que, apesar de ela não pode ser vendida na farmácia porque ela causa aborto, mas é uma droga que acabou sendo utilizada para aborto provocado. E o misoprostol acabou salvando vidas, porque antigamente a gente tinha muito aborto provocado em casa de aborto clandestina de gente que utilizava qualquer material para colocar lá dentro do útero para tirar o conteúdo de dentro do útero. Então você tinha perfuração uterina, infecção, morte, né? Na minha época ainda de residente, a gente via muito isso. Isso foi, principalmente nas áreas mais urbanizadas no Brasil, isso foi desaparecendo. Porque o misoprostol, ele é vendido clandestinamente, então as pessoas usam. Isso é um mal menor, acabou fazendo que menos pessoas morram que queiram provocar aborto, né? Mas o aborto provocado, no primeiro trimestre, a mulher faz um esvaziamento uterino, como é o esvaziamento para aquela mulher que teve o aborto retido. É exatamente o mesmo procedimento. Dilatação do colo, esvaziamento do útero. Agora, tem um perigo maior para aquelas que passaram do primeiro trimestre, que eu já comentei em episódios anteriores. Você tem partes ósseas, então você não pode simplesmente fazer uma curetagem, porque aí você pode acabar perfurando o útero. Então, primeiro precisa fazer uma indução para eliminar o feto e depois fazer a limpeza do útero. Então, o aborto provocado, quanto mais tardio, mais perigoso ele é também. E se aborto tardio provocado em um lugar de ter condições terríveis, isso é muito mais perigoso para a mulher. Então, por isso que ainda, até hoje, 2026, morre gente provocando aborto. Interessante essa explicação, né? Assim, que bom que por um lado hoje a gente tem aí medicamentos que podem aí facilitar esse processo com menos risco, né? Com menos sequelas, vamos colocar assim, às vezes sem sequelas, muitas vezes, pelo que você está colocando, mas a sequela emocional é algo que não entra nessa conta e que na grande maioria dos casos vai acabar ficando nessas mulheres que provocaram o aborto, né? Justamente por essa experiência não poder ser compartilhada, essa mulher, ela
deixa de ter uma rede de suporte, ela deixa de ter uma rede de apoio e tem que carregar muitas vezes a culpa, porque é isso que boa parte delas sentem, não todas necessariamente, mas boa parte delas sentem, é uma culpa que vai acompanhando para o resto da vida, se essa mulher não tem um espaço, né, numa psicoterapia, numa análise, para poder construir uma narrativa dessa experiência e acomodar isso internamente e inclusive poder se perdoar, né, se ela se culpa dessa experiência, porque, né, quando a gente provoca um aborto, a gente provoca um aborto dentro de um momento muito específico da nossa vida. Mas no futuro, a cabeça que julga esse aborto é a cabeça atual, é a cabeça da mulher no momento. Isso deixa tudo muito duro, né? E pode, inclusive, ser um complicador emocional para uma próxima gravidez, E para a criação principalmente dos para a filhos. criação dos filhos e numa próxima gravidez, para essa mulher se autorizar a ser mãe novamente, né? A ter um filho novamente, não necessariamente ser mãe, porque nem todas as mulheres que abortam se consideravam mães daquelas crianças, mas assim, delas poderem ter filhos de novo, com certeza. Essa sequela, né, ela precisa estar minimamente elaborada para essa mulher poder dar o próximo passo de ser mãe no momento possível, porque as coisas na nossa vida só acontecem quando elas podem ser de fato. E esse foi o 6º episódio do podcast Ruptura e Recomeço, um podcast sobre aborto, luto e reconstrução.